A maneira mais eficaz da gente conhecer alguém ou de conhecermos a nós mesmos é prestar atenção, sem dúvida nenhuma, em como a pessoa reage ou como nós mesmos reagimos a uma situação. Como a pessoa age, nós não podemos nos definir alguém por conta daquilo, porque uma ação ela é sempre premeditada. Você pensa antes, você imagina como as pessoas vão interpretar em volta de você aquilo que está acontecendo. Então você faz de uma maneira que talvez não seria aquela que você faria conscientemente de si mesmo. Mas na reação não é assim. Quando alguém reage, ela não está esperando aquilo. A reação ela sempre acontece de um modo impensado, até mesmo irracional. Na hora do impulso é que as reações acontecem. Ora, posso chamar um de vocês aqui e falar assim, discursar belamente, prepara antes aí um discurso sobre a pena de morte. E você virá aqui e vai dar todas, ainda mais numa igreja de cristãos, você vai dar todos os pontos elencados por que a pena de morte não deve ser uma coisa boa. Mas a hora que você abre a porta da sua casa e tem um homem lá estuprando o seu filho, você não vai ler a cartilha para ele porque é contra aquilo. Ou você vai falar para ele assim: olha, segundo aqui está dizendo na igreja, não tem um pedaço de pau aqui perto? Eu não sei você, o que você faria com um pedaço de pau, mas se eu encontro uma situação dessa, eu dou na cabeça do sujeito. Mas a reação nossa é quem diz verdadeiramente quem nós somos. E isso é uma grande verdade. E o padre está dizendo isso porque Deus, mais do que nós, sabe disso. E é dessa maneira que ele usa para com a gente. Ele simplesmente prepara um banquete. Bom, a teologia, e todos nós já estamos cansados de saber, quando se fala em banquete na Bíblia, é sinônimo de céu. É o banquete nupcial, é o encontro de Deus com o homem, é as núpcias do Cordeiro, como está no Apocalipse. Está falando de um banquete que foi preparado a nós, é a felicidade eterna, que nós nem sabemos como isso significa, mas nós sabemos que existe uma promessa, e eu quero viver essa felicidade eterna. Se você também quer viver junto comigo, vamos junto. Mas a gente não pode nem calcular o que significa isso. Mas esse é esse banquete, esse é a bodas, o casamento que hoje está no Evangelho. É esse. É sobre isso que a parábola está falando. É sobre entrar no reino dos céus, sobre entrar no reino de Deus. Mas isso acontece de uma maneira assim. É o rei que faz o convite. Ele faz o convite. E olha que interessante a reação, né? Quando você é convidado por uma coisa assim que você nem espera. Imagina o convite de um casamento do filho do rei. Era para pouquíssimas pessoas e chegou para você. Jesus usou essa palavra porque sabia que não era qualquer pessoa que era convidada para o casamento do filho do rei. Mas ele chega a você e olha a reação dessas pessoas. E a reação que é o mais impressionante. E Deus observa as nossas reações, não para nos punir, mas observa as nossas reações para mostrar a nós mesmos: olha o caminho que você está andando, olha o que você está fazendo, para que você se enxergue, porque as reações são um espelho de nós mesmos. E no convite o que acontece? Quando as pessoas, quando o próprio Deus convida as pessoas para esse banquete nupcial, um vai cuidar do campo, eita nós, né? O outro vai cuidar das suas coisas. Meu Deus, olha, nada mais no mundo, eu estou convencido disso, nos atrapalha do que o apego às coisas materiais e as coisas que nós temos. Quanto problema, olha, ultimamente tem chegado tanto problema de herança. E o que o padre vai fazer?
As pessoas não se entendem por causa de coisas que nem são delas. Alguém que trabalhou, lutou e deixou. E depois as pessoas ainda acham que tem muito mais direito que todo mundo e faz uma confusão, uma briga e acaba com a família divide no meio por causa das coisas materiais. Como que nós precisamos tomar cuidado com isso? Como que o apego às coisas, e o pior é quando nós nos apegamos às coisas, aos bens, às coisas materiais, nos apegamos a isso e perdemos isso, perdemos aquilo. Aí parece que nós ficamos um tempão da nossa vida se dedicando a algo que para nós não adiantou praticamente nada. O terceiro homem, além de não ir na festa, ainda matou quem estava convidando para a festa. O pior ainda é quem não vai e ainda trabalha contra quem vai. E existem essas pessoas. Padre, mas às vezes isso parece teoria da conspiração, e existem muitas teorias da conspiração, e existe mesmo muita gente que fica pregando umas coisas que não tem nada a ver, né? Interpretando as intenções e a ação do outro como se fossem ações tão premeditadas. Isso é verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas que existem pessoas que trabalham incansavelmente para destruir principalmente a imagem da igreja, isso existe. E como existe? E a mídia é uma delas, mas também existem outras pessoas que trabalham com projetos para destruir a imagem e a moral da sociedade, a igreja em si, e isso é bem verdade. Nós precisamos estar atentos a essas coisas, e mais ainda tomar cuidado para não compactuar com isso. Um outro dia, estava conversando com uma amiga minha, e ela ajudava uma ONG, e ela dava dinheiro para aquela ONG, e achava que estava fazendo um bem danado. E eu disse para ela assim: fulana, você sabe o que essa ONG faz? Ela disse assim: não, padre, o que ela faz? Ela financia o aborto. Você é cristão, você não é contra o aborto? Eu sou. E como é que você está dando dinheiro para uma ONG como essa? Às vezes nós nem imaginamos o que nós estamos fazendo, porque caímos num discursinho, né, do Jesus, paz e amor. Caímos no discursinho e vamos entrando nesses discursos e nem percebemos, nem nos damos conta disso. E aí o rei, depois que ninguém quer ir para a festa, ele convida outras pessoas, aqueles que querem vir para a festa. Talvez seja até eu e você, nós queremos. Mas quando está dentro da festa de casamento, ele repara que tem uma pessoa lá que não está com o traje da festa. Olha, existe um mínimo para ser cristão. Nós precisamos nos parecer com o Cristo. O mínimo é isso, é nos parecer com Jesus. Precisa ter trajes iguais, não adianta. Não posso participar de uma festa em que se eu sou convidado para uma festa, eu já vou para uma festa tão importante, então eu preciso pelo menos, né, dar um jeito na barba, na aparência, e ir e entrar nessa festa. No reino dos céus não entra quem não se parece com o céu. Não cabe, não adianta. Ter os mesmos sentimentos de Cristo, as mesmas ações de Cristo, vão me moldando ao céu, vão me fazendo parecer alguém que condiz com aquele ambiente, com aquela festa, com aquele céu. Eu vou me moldando ao Cristo, senão lá eu não consigo entrar, vou ser colocado para fora, como diz a parábola de Cristo. E tudo isso, para participar desse banquete, dessa festa, nós só conseguimos à medida que nós
vamos entrando nesse caminho. Na leitura de São Paulo Filipenses hoje fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Uma frase que está escrita em todas as placas de caminhão, carro e outras coisas mais. Tudo posso naquele que me fortalece. O banquete de Isaías, que foi lido na primeira leitura hoje, diz que será um banquete de iguarias inimagináveis. Mas eu preciso, para estar nesse mesmo banquete e dizer uma frase como essa, tudo posso naquele que me fortalece, eu só posso na medida em que eu faço um esforço. São Paulo diz, tudo posso naquele que me dá força, mas antes o que ele diz? Na segunda leitura que você acabou de ler hoje, o que ele diz? Ele diz que ele aprendeu a viver na fartura e na penúria, aprendeu a viver na desgraça e no momento bom da vida. Ele aprendeu. Eu preciso entrar nessa pedagogia de Jesus. Se eu não entro na pedagogia e no ensinamento de Jesus, eu não vou me moldando ao reino de Deus. E para pertencer ao reino de Deus, eu preciso me moldar, me transformar. E a transformação que acontece pelo Espírito Santo e do cristão é de dentro para fora. Essa transformação que acontece só na aparência de fora, isso não vale nada. Está no Evangelho de Mateus a São João e na Bíblia toda. Não vale nada, não adianta. Os sacrifícios que é só para inglês ver, é preciso uma transformação interior, porque as nossas reações, elas vão acontecer a partir das nossas transformações interiores. Você vai reagir de uma maneira ruim, brava, exaltada, irada diante de uma situação, porque você cultivou aquilo dentro de você. Não adianta, o fazer precede o ser, já diziam os antigos filósofos. Mas você vai reagir de uma maneira calma, em paz e tranquila, porque você cultivou aquilo dentro de você. E aí quando Jesus te convida para o banquete nupcial, todos os dias na missa, o padre ergue a hóstia e diz assim: felizes os convidados para a ceia do Senhor, felizes os convidados para o banquete do Senhor, eis o Cordeiro de Deus. É um convite, é esse mesmo convite explicado no Evangelho. Então você assume isso, a comunhão é assumir a vida de Cristo dentro de mim, e você assume isso para você, e você vive a vida de Cristo dentro do seu coração. Então as suas reações se transformam e você vai se assemelhando ao céu, vai tendo cara de céu, porque o céu não começa depois da morte, ele começa aqui. E é isso que Cristo veio dizer. Quando as pessoas esperavam a morte para ver o que acontecia, Jesus diz assim: não é, a morte não é um fim, a morte é simplesmente a passagem de algo que já começou aqui. E nós precisamos começar aqui esse caminho de céu. Por isso que Deus nos ajude a reagirmos à proposta de Deus na nossa vida, a reagirmos de uma maneira cheia de céu no nosso coração. No instante de silêncio, peça a graça a Deus de ser moldado pelo Espírito Santo, de viver, que no seu coração seja colocada a forma de Cristo, para que você haja assim como Ele agiu na terra.